Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela semana que terminou, por esse final de semana. Dá-nos descanso neste final de semana, que possamos conviver com as nossas famílias, que aproveitemos a oportunidade de participar dos cultos nas igrejas e que possamos renovar as nossas forças para a semana que se inicia. Que a Tua presença neste final de semana nos dê alegria, nos dê paz. Ó Deus, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Fica conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, que diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, somos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já se deu conta que dentro de você existe um mundo em movimento? São 37 trilhões de células que estão continuamente trabalhando dentro de você para fazer o seu corpo funcionar. E o que dizer do coração que incessantemente bate para que o corpo receba o sangue que ele empurra em cada batida para levar os nutrientes para os diversos órgãos? E o pulmão, que trabalha para purificar as células do corpo? Rins, olhos, ouvidos, braços, pernas, cabeça e todos os membros do seu corpo trabalham incessantemente para o bem do corpo como um todo. Cada parte, embora seja diferente das outras, trabalha para que o corpo todo tenha vida. Cada parte serve ao corpo. Outra coisa importante: o seu corpo só funciona bem se todos os membros ou partes que compõem o corpo estiverem trabalhando para o bem do corpo como um todo. Se um membro deixar de trabalhar ou de funcionar, todo o corpo sofre e pode até morrer. Paulo começa hoje a comparar a igreja cristã com um corpo. Nós, os cristãos, somos a parte deste corpo, os membros deste corpo. Paulo diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, somos batizados pelo mesmo Espírito Santo para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito Santo. Embora todos os seres humanos sejam diferentes corporalmente, espiritualmente todos são iguais. Todos nós fomos criados por Deus e Ele nos deu uma alma que é eterna. Por isso, quando morremos, não desaparecemos, mas continuamos a viver no céu para quem creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou no inferno para quem não creu. Todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva, que resolveram, por livre e espontânea vontade, desobedecer a Deus. Quiseram ser iguais a Deus e pecaram. O pecado de Adão e Eva trouxe todas as desgraças que sofremos ainda hoje sobre toda a humanidade, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Todos os seres humanos já nascem com a sua natureza corrompida pelo pecado e, portanto, todos os seres humanos merecem com justiça o castigo de Deus nesta vida e no inferno.
Também o que nos iguala como seres humanos é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou todos os seres humanos e, mesmo sem nós merecermos, enviou seu único Filho ao mundo para ser o nosso substituto e levar sobre si mesmo todo o peso do pecado, da ira e da culpa que cada ser humano tem por causa dos seus próprios pecados. Lá na cruz, Jesus Cristo sofreu os terríveis castigos eternos em seu, meu e no lugar de todos os seres humanos. Depois de ter aguentado todo o peso do castigo eterno de Deus em nosso lugar, Jesus Cristo disse: está consumado. Ele pagou as nossas culpas e a nossa dívida com Deus. Ele nos salvou. Isso também nos iguala como seres humanos. Somos pecadores, somos amados por Deus, somos salvos por Cristo e o Espírito Santo que coloca a fé em nossos corações e age através da palavra de Deus e dos sacramentos. Paulo diz que assim como o nosso corpo tem muitos membros, mas todos trabalham para o corpo, assim também nós fomos trazidos pelo Espírito Santo mediante o batismo para fazermos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Não a igreja luterana, católica, evangélica, mas a igreja cristã, que é a união de todos os cristãos sinceros e comprometidos com Cristo, sua palavra, oração, igreja, e que servem em suas denominações religiosas e cristãs. Imagine, estimado irmão e irmã, um galho de uma árvore que foi arrancado por um vento. Ele está separado da árvore e vai secar e morrer, não é? Aliás, por estar separado da árvore e não receber dela os nutrientes para a vida, o galho já está morto. O pecado nos separou de Deus e por isso, como o galho, todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Se esse galho morto, separado da árvore, for novamente enxertado na árvore e receber dela os nutrientes para ter vida, ele volta a viver e produzir frutos. Assim também cada um de nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, fomos enxertados em Cristo através do batismo e recebemos de Cristo nova vida, que tem o nome de cristã. Por isso a importância de sabermos a data do nosso batismo, porque foi ali que nós nascemos para Jesus, fomos feitos cristãos. Enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja, nós somos como membros desse corpo. Trabalhamos e servimos ao corpo, para o bem do corpo como um todo. É isso que Paulo está desenvolvendo agora em sua carta. Cada um de nós somos pessoas diferentes. Temos posições sociais diferentes, temos pensamentos e opiniões diferentes dos outros sobre muitos assuntos, mas somos todos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, e servimos a Cristo na igreja para edificar o corpo de Cristo. Assim como o coração vive e bate para o bem do corpo, os pulmões filtram o ar para o bem do corpo, os rins filtram os líquidos para o bem do corpo, os olhos enxergam, os ouvidos ouvem, os braços trabalham, as pernas andam para o bem do corpo. Você e eu, estimado irmão e irmã, pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Vivemos para adorar e servir a Cristo junto da igreja, para que o corpo seja edificado, isto é, mais e mais pessoas ouçam o Evangelho, creiam em Cristo como seu Senhor e Salvador, sejam salvos e sejam enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja. Não sejamos egoístas e guardemos os dons que o Espírito Santo nos dá para nós mesmos. Participemos de nossas igrejas para que esta palavra de Deus que chegou até nós e nos deu vida, chegue também para todas as pessoas deste mundo. Aproveitemos as oportunidades que Deus nos dá para testemunharmos a nossa fé e falarmos de Jesus para as outras pessoas. Lembre-se, não existe cristão sozinho.
cristão é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, ele trabalha, ele está junto da igreja para a edificação do reino de Cristo neste mundo. 1 Pedro 4, 7 a 10 diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós estávamos mortos em nossos pecados e condenados ao inferno. Através de Jesus Cristo nós fomos salvos, e através do Espírito Santo que veio a nós no batismo, nós fomos feitos cristãos. Que nós possamos, como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, trabalharmos, dedicarmos a Ti o melhor dos nossos dons, tempo e bens, para que essa Tua palavra continue a ser anunciada para nós e para todo mundo. Que a Tua presença, ó Deus, encha a nossa vida e a vida de nossas famílias de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.